O Tite mentiu. Não, você está comparando mamão com laranja. Não, peraí, Vitor Pereira falou em dezembro que tinha um problema e em janeiro assumiu o time. A informação que o Corinthians esse ano... O Tite ano... falou há um ano uma coisa peraí. e agora trocou de ideia. O Corinthians, a informação que esse ano, acho que pelo menos umas 4 vezes, 3, 4 vezes tentou o Tite, em alguns momentos. E o Tite sempre com o discurso que a gente está vendo hoje. Eu já postei 2 diferentes. Um que é mais forte ainda. Eu não vou treinar nenhum time no Brasil em 2023. Em relação a Tite, né? Eu não vejo passar pano. Eu acho que ele é um profissional, ele está trabalhando. Ele, em momento algum, ele falou, não vou trabalhar no Corinthians, não vou trabalhar no Palmeiras, não vou trabalhar... ele deu uma entrevista em 2022, pré-Copa, aquela entrevista. Em um ano não pode mudar? Em um ano você, como profissional, você não pode falar assim, não, olha, eu em 2022 estava vivendo uma realidade, eu estou em 2023, quase um ano, acho que um ano já sem trabalhar, preciso trabalhar. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Cara, são tantos programas, é tanta coisa que a gente tem que gravar que eu estou indo devagar, hein, galera? É o seguinte, agora eu vou acompanhar aqui com vocês este corte do programa F90 da ESPN Brasil. Vamos ver aí o que os comentaristas falaram do dia de Tite no Mengão. Já quero convidar você que é Flamengo a deixar o like, a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Ó, se eles falarem besteira, eu vou dar aquela pausadinha só pra cutucar, tá bom? Vamos lá, simbora. Aquela memória do Flamengo de 2009 é muito impactante. E então o Tite vai ser cobrado no Flamengo, porque é um time poderoso, é um time gigante, o melhor elenco ainda pra mim da América do Sul. Sobrando. Não só pra ganhar jogo, não. Se o Tite ficar ganhando lá de 1x0, 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 ganha o Carioca, ganha não sei o que aqui pequenininho, não, vão querer que ele ganhe tudo e dando show, dando espetáculo. Que é o que a gente esperava do Tite na seleção brasileira. A seleção brasileira tem esse nível de exigência. Ah, o Tite teve mais de 70% de aproveitamento na seleção. Pô, 80. botar o Pedro Ivo lá, o Zé, você, o Birner, qualquer um lá, vai ter 70% de aproveitamento. Não vai, não. Ah, vai ter, Não vai vai, ter. não. O Dunga tava Vai no ter. da eliminatória. Então, Foi bem na primeira Copa. mas depois da pega o eliminatória- aproveitamento do Dunga, é muito parecido a campanha do Dunga, a trajetória do Dunga na seleção com a do Tite. Só que o Dunga mete o pau na imprensa, então é um cara truculento. Não. O Dunga, no primeiro ciclo dele, Foi é bem. elogiado. Foi É bem, elogiado. foi Vai bem, bem, é foi bem, elogiado. foi bem. Ele rompe, ele começa a confundir comportamento depois. E a segunda passagem dele é ruim. Mas mesmo assim, Concordo. a relação dele nunca foi muito Não, boa, pelo jeito porque dele meio desbocado. O Tite a é crítica adorado, não era então o pela pessoal bola. adora passar pano. O Tite é pela figura, exemplo de bom caráter, o bom mocismo e tal. O Tite toma pau pra caramba, Bubu. Começou a tomar pau muito agora na Mais seleção, do na que fase merecia, eu final. E tá tomando pau agora porque ele faltou com a verdade. Você gosta. Ele mesmo... É porque eu Essas discordo. Eu expressões discordo são que o... perigosas. Não é? Hoje a gente Eu eu falei alguma coisa... Por favor, o pessoal do meme aí, cuidado que as expressões estão fortes aqui, por favor. Eu não sei, eu tenho que pensar melhor no que eu tô passando falando. do Deus. pau, que isso, Vai embora, vai embora, vai embora. Tem um aval, vai lá. Tem um aval. Então é o seguinte, a comparação, por exemplo, você tem que ter 2 pesos e 2 medidas. Vitor Pereira faz uma mentira e troca o Corinthians, né? Trai, vamos falar a verdade, trai o Corinthians pelo Flamengo, ele é malhado, mentiroso, não sei o quê, não tem caráter, bababá, todo mundo Eu não falei detona o nada cara. disso. Não é? Não, você não falou, mas assim, é um pensamento geral. Ele assumia, o cara é um traíra, é um mentiroso e tal. O Tite mentiu. Não, você tá comparando mamão com laranja. Não, peraí, Vitor calma. Pereira falou em dezembro que tinha um problema e em janeiro assumiu o time. A informação que o Tite- Corinthians esse O Tite ano... falou há um ano uma Então, coisa e peraí. agora trocou de ideia. Você O não trocou de Corinthians, a ideia? informação que esse ano, Boa. acho que pelo menos umas 4 vezes, 3, 4 vezes tentou o Tite, em alguns momentos. E o Tite sempre com o discurso que a gente tá vendo hoje. Eu já postei 2 diferentes. Um que é mais forte ainda. Eu não vou treinar nenhum time no Brasil em 2023. Mas vou reconsiderar. Não vou. Não. Ele fala assim, não tem reconsiderar. Não tem. Eu não vou treinar. Se eu treinar, pode me chamar de mentiroso, de sem palavra, de qualquer coisa. Ele falou, então ele tá pedindo. Então, por exemplo, se fosse o Vitor Pereira que tivesse feito isso, ia estar todo mundo destruindo. Olha, o cara é mentiroso, porque aí é você sem tá palavra. Você está dizendo que peraí. a gente condicionou a nossa opinião a uma pessoa. Aí eu discordo. Não. Porque o Vitor Pereira falou num mês que ia sair porque tinha um problema da sogra e no mês seguinte assumiu um outro time no mesmo país. O Tite, você sabe de quando essa entrevista aí que você compartilhou?
É de dois. Tem duas, eu compartilhei duas. Você sabe tem uma que é quando pro são as lance, entrevistas? que é ainda mais forte. Você sabe de quando é? Vamos um embate agora. Por favor. Antes da Copa de 2022 foi no... Saúde e paz a todos. Pré-Copa de 22. Pô, mas ele falou... Ô, Bueno, tem uma diferença entre Não, você mas peraí. de dezembro pra janeiro Se e eu de chegar novembro aqui e pra falar outubro. assim, olha, Tem uma diferença, cara. eu não vou mais fazer o F90. Se eu fizer, aparecer aqui de novo, podem me chamar de mentiroso, de sem palavra. Aí eu apareço amanhã, ou daqui a um ano. Apareço ano que vem aqui. Aí você aparece amanhã, O que o Fã de Esporte vai fazer comigo? Não. Pô, você falou ali que nunca... Você aparece amanhã é uma coisa. Apareceu Você ano que daqui vem. a um ano saiu da TV, discutiu, o programa mudou, você reconsiderou, falou com a família, você virou e falou, eu vou assumir. Você pode sentar e falar, eu mudei de ideia. Você tá comparando mamão com laranja, Como é pô. que o Tite se vendeu muito? É o cara que é o bom caráter, é o cara que a palavra não faz curva. Mas ele é mau caráter por isso? Não tô falando que ele é mau caráter, mas ele mentiu. Ele mentiu. Né? Então, assim, e tá lá. Tá lá o vídeo, assim como o print é eterno, esse vídeo também é eterno. Mas eu queria Então, entender, assim, a partir do momento que o debate é o Tite é o melhor dos treinadores, a gente cai pro mentiroso por quê? Então, por exemplo, porque a gente quer atacar pessoas, só posso achar calma. isso. Não, primeiro eu tava tentando Quem é bom justificar a treinador questão da mentira, dois pesos, duas medidas. Isso é um ponto. Então, acho que não pode. Quem é o melhor Eu não vou treinador? passar Tite é pano mentiroso. pra mentira dele, entendeu? Eu não vou passar pano pra mentira dele. Ele foi infeliz, deu uma declaração desastrada, E daí, forçou a mão cara? e não cumpriu. Então, pra um cara que se veste lá como, né, o bastião da moralidade e não sei o quê, e muita gente tem ele como referência, antes da Copa de 2018, a gente quer comparar A ele moral com do cara com tá Guardiola. abalada por isso? Eu acho. que isso. Porque ele era um Meu cara que, assim, Deus. ó, o Moral que o é Tite quem- fala moral é quem bate parecia um mulher. pastor. Cara, é ridículo isso, velho. É muita pegação no pé, cara. Moral é quem é racista com o outro. Moral, pelo amor de O Deus. Titez, a forma isso? dele falar, muita gente vê ele como um pastor. Nossa, o que ele fala é lei, olha, o que ele fala é correto, o cara é íntegro, não, ironia. entendeu? Então, ele também pisou na bola, também deu declaração desastrada e não cumpriu com a palavra. Começa por aí. Então, agora, a pergunta que estava no GC, pelo que eu vi, era o seguinte: se ele é o maior nome da gestão Landim. O Jorge Jesus, para mim, alcançou no Flamengo um patamar que dificilmente um outro técnico vai atingir. Sim, Mesmo o estamos de Flamengo acordo. tendo um investimento pesado, continua tendo grandes jogadores, contratou ainda mais gente em relação àquele time e tal. Mas O a Ti- tela é pós-Jesus. O tá, Tite vai ter carta branca para fazer o que quiser, então o Flamengo deve vir voraz no mercado, contratar quem ele pedir. Ele já falou para renovar com o Everton Ribeiro, para renovar com o Bruno Henrique. Então o Tite vai ter praticamente uma seleção. Mas e agora ele não vai competir contra Cara, é uma a seleção. França, contra o Messi. Você diz que o Flamengo é uma seleção, eu não acho um exagero, não. Então, no mercado brasileiro, não acho. quem tem o melhor material humano é ele. E ele vai poder montar o que ele quiser ali. Vai falar, olha, não, esse aqui fica, esse aqui sai, bababá. Então, ele vai ser cobrado pela nação e pela opinião pública, pela mídia, para que pratique um futebol condizente com isso. Se o Flamengo ganhar todos os títulos, mas ganhar jogando meia boca, ele vai ser questionado. Ele ganhou uma Copa América com a seleção, que era uma Copa América esvaziada, o Brasil empatando com o Paraguai, sofrendo para ganhar na final do Peru. Não é esvaziada não, pô. Era pré-pandemia, de 19? Não, mas, pô, você pega lá, ganhou com a ajuda da arbitragem da Argentina, passou pela Argentina com a ajuda, passou nos pênaltis contra o Paraguai, a Copa América ele ganhou aqui em casa e perdeu uma em casa, primeiro da história, mas isso né? é diferente de ser esvaziada. Tá bom, mas esvaziada foi é Copa América assim. de pandemia, Não, assim, que tem a de 19 não é esvaziada. Digamos assim, o Brasil era bem favorito pela história e por tudo e sofreu muito pra ganhar Não, aquele torneio. é porque você tá com a régua lá em cima pra dar o pau nele e A quando ele minha ganha régua alguma coisa normalmente é tá em esvaziada. cima, né? Minha régua tá sempre em cima, normalmente. Muito em cima. O Tite ganhou, esvaziada. Calma, o Tite Zé. fez tal coisa. É questão de moral. E eu acho que o debate Copa- do Tite sempre resvala na situação pessoal. A pergunta é muito clara. O Tite é o maior nome da gestão Landim? Ele mentiu na entrevista do ano passado. Não, mas o Tite e o Jesus... Não, mas aí a moral... O Tite é o maior nome da gestão do Landim ou não é? Não, eu já falei O Jesus, não, pra mim o Jesus, no Flamengo meu amigo, não. O Jesus, o semideus, veio pra cá ficar batendo na porta do Flamengo quando tinha treinador empregado e ninguém falava. Ô, isso é moral? Então, por o papo exemplo, não é esse, o papo E por é mais que em campo, campo seja campo, espetacular, vamos pra cá a pro maneira campo, como ele pro campo. saiu, ele assim... Ô, Então, por exemplo, na pandemia, Jesus e eu cheguei a Tite, for falar fazer de assim... moral, não dá pra largada. Não dá pra largada. Os maiores times Nossa, de tudo todos que o os Jesus clubes fez, na principalmente quando já história. tava lá fora. Jorge Jesus e Tite, Urubuzando. falar de moral Então, e por comportamento exemplo, não dá pra não dá. largada. Aí Eu não dá. votei no Não dá pra Tite. largada. Não, eu fiz uma eleição, o melhor Corinthians de todos os tempos, o Tite era o treinador. Claro. Eu votei o melhor Flamengo de todos os tempos, botei o Jorge Jesus como treinador. Então, pra mim, o Jorge Jesus colocou um sarrafo aqui em cima, que o Tite agora, assim como esses antecessores, ele vai ter que buscar isso aí. Ele vai ter que atingir isso aí. Então, mas só uma coisa. Mas Ali aí, a rapidinho. tela, ela não coloca Jorge Jesus. Porque a gente entende o tamanho lá do Isso que eu ia Jorge falar, Jesus, era a gente fala depois. assim,
De Domenech pra cá, ele é o maior nome? De Domenic pra cá... Quer que põe a tela de novo, pra você lembrar de todos? Quero. Por Põe a favor, tela aí coloca de a novo, tela por pra favor. mim e pro fã Precisa, de Por esporte. favor, produção, mais A uma gente vez erra a junto. tela. Meu É Deus. isso, aí que é gostoso. Não é? E o Fã de Esportes participa. O que você acha, cara Fã de Esportes? Essa confuso. história do Tite aí é o maior, depois de Jorge Jesus. Entre Jorge Jesus e Tite, você ficaria com Tite ou Jorge Jesus? Tudo bem, vamos lá, vamos pra essa conversa. Então, Aí, eu sou um cara, nome vocês daí? me conhecem, né? O Benner especialmente. Eu dou muito valor pra tradição internacional. Eu valorizo muito isso numa equipe, né? Num profissional, a tradição internacional. Então, como o Tite ganhou Libertadores e Mundial, eu coloco o Tite à frente dessa turma. Por exemplo, o Rogério Ceni ganhou como técnico, né? Ganhou o Brasileiro. Renato Gaúcho ganhou Copa do Brasil. Tite é o maior, cara. Ganhou Libertadores, mas não ganhou Mundial. Dorival ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, não ganhou Mundial. Sampaoli ganhou Copa América, né? O Sampaoli teve uma passagem razoável pelo futebol europeu, alguns bons trabalhos. No lugar do trabalhos ruins. diretoria do Flamengo, se o Dorival tivesse à disposição, seria no Dorival ou no Tite? Se eu fosse, hoje eu iria no Dorival. Hoje tá muito. A gente passou o ano inteiro falando: a diretoria do Flamengo fez uma burrada e demitiu o Dorival. Não, o Dorival, é uma questão de elenco. nesse ano Esse vai lá e é elenco campeão. gosta do Dorival. Esse elenco é vitorioso com o Dorival, Mas você acha gosta que do o Dorival, cara deu vai certo reformular com o o elenco, Dorival. Não, eu tô falando, então assim. Poderia ser um caminho se o Dorival tivesse livre. O Tite é um técnico pela eles não dão história esse tiro, maior cara. que o Dorival. Só que hoje, se eu fosse o presidente do Flamengo e tivesse essa chance, aqui, tá aqui o Tite, tá aqui o Dorival, eu pegava o Dorival. E eu acho que muitos jogadores do Flamengo também aprovariam isso. Iam preferir, não, quero não o tenho Dorival. dúvida que aprovaria o O Dorival. Gabigol, sem dúvida nenhuma, ele ia Dorival preferir o tem uma baita Dorival. aprovação lá. Então, E o Pedro também. Desses nomes aí, eu dou a mão palmatória, o Tite é o maior. Isso só tá comprovando minha tese. Ele queria mesmo atacar o Tite, porque no final... E assim, Ele vai ser o maior. 10 minutos de vídeo, o cara meteu o pau no Tite e agora ele assume. O Tite é melhor. Eu sou falando atacante, sério. cara. A minha missão Agora- é fazer gol, Agora artilheiro. falando sério, dentro da comparação... Cadê o volante pra jogar? Dentro da comparação... Tá tranquilo? Quer daquela- participar? eu não, Vamos Tite, pegar? pra mim Então tá tá bom. beleza. Aquela lista ali pra Rapaz, mim... dá mais uma aguinha aqui, já tá te dar, secando. Aquela lista ali, pra mim, Vou te dar. ninguém chega nem perto. Cara, vamos pra garganta. Ninguém chega nem perto. Primeiro, capacidade. E segundo, se quiserem levar em conta currículo, Tite. Se quiserem levar em conta capacidade, o que já fez, Tite também. O que pode fazer com esse elenco, emagrecer. Tite. E se a gente for um pouco mais para trás, a comparação justa do Tite com o Jesus, se a gente quer entrar nessa de maior nome, não sei o quê, a comparação é o Jesus que chegou ao Flamengo e o Tite que chega ao Flamengo. O Tite que chega ao Flamengo, ele deve ao Jesus que chegou ao Flamengo, porque essa figura aí que você cita, Imaculado do Jesus, ele é do final de 2019, depois que ele conquista tudo. O momento da chegada, para mim, tem papo. E aí, quando você vai lá pro moral e pro comportamento, não dá para esquecer nada o que o Jesus fez pro Flamengo. O Jesus saiu como saiu do Flamengo, entrou no avião sem dar satisfação para ninguém. Quem bancou ele lá, hoje tem restrições a ele, que era o presidente. O Jesus, em nenhum momento foi firme. O Jesus fez a diretoria de palhaço muitas vezes. Vem para Portugal, conversa. E nada. Não dá. Aí ele vem aqui no Brasil, fala fala um um monte. monte. Rio para avisar que É estaria à disposição se quisesse Isso. mandar. Foi Veio assistir o Ele- carnaval. Foi O jantar. Jesus fazer a diretoria Pelo de amor de palhaça Deus. agrada a torcida Pelo rubro-negra, amor que tá de Deus. xingando a diretoria. Isso Foi aí, jantar, e foi nesse jantar papo- na casa nesse da papo, oposição, né? Nesse papo Foi. de que o Bubu fala, mentira, moral. Nesse papo, o Jesus não consegue nem sentar na mesa do Tite. Ah, mas o consegue- Jorge Jesus nunca não quis consegue ser nem- queridinho. Não, mas é porque a ou comparação era Tite com pastor. Jesus e você pegou muito na questão do mentiroso. Eu entendo, Pra mim é importante. Eu entendo que assim, não, é importante, mas assim, se você está no comparativo, você está falando muito mentiroso do nome A, você tem que ir lá no nome B e lembrar qual foi o comportamento dele em algumas situações com o clube. Não dá só para eu ficar aqui atacando A. Aí o B, não, mas é que o B ganhou tudo em 2019. Não, a pauta aqui não é comportamento, não é um mentiroso. Esse B aqui, que é o Jesus, no comparativo com o Tite, não senta à mesma mesa, em termos de comportamento. Aí vamos para o campo. O Jorge Jesus que chega em 2019 é um Jorge Jesus que muita gente depois ficaram tentando ver quem era o pai da criança, porque ninguém queria. Foi sugestão do Paulo Pelaipe. Foi o... Não tinha nem convicção na diretoria, mas ele chegou, teve um mês para trabalhar, recebeu nomes um pouco importantes, né, do tipo Felipe Luiz, do tipo de Rafinha, do tipo de recebe um monte de gente ali. Então, assim, o Jorge Jesus que chega tem papo pro Tite que chega. O Tite hoje, eu acho, talvez vocês possam discordar, mas é o treinador brasileiro mais capacitado. E um detalhe só, Pedro, para Se o completar. trabalho vai... Fala. Depois que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, ele recebeu jogadores do Benfica, nada. No Fenerbahçe ganhou uma Copa da Turquia, tá no Al Hilal, estava até ameaçando sair recentemente. Ou seja, os últimos trabalhos dele também não são lá
os mais elogiados e são sempre cercados de Você muita tá falando controvérsia. Você está falando de contratação. De comportamento, você tem ponto para debate nos três também. Nos três clubes que você... É porque é o jeito do Jorge Jesus, né? Mas ele nunca quis ser não dá pra- santinho, não. Então, Não- mas isso é não dá pra verdade. achar Nunca que o teve esse ponto... papel. Não dá pra Isso é achar... verdade. O meu ponto é, não dá pra achar que o ponto principal da chegada do Tite ao Flamengo é a entrevista que ele deu há mais de ano. Porque o cara que tá doído, e eu respeito, porque futebol é paixão. A gente só tá aqui falando pra câmera e um monte de gente assistindo porque futebol é paixão. Concordo. Eu entendo. O corintiano que olhou pro anúncio ontem, porra, doeu, hein? Pô, e é claro, futebol é isso. O Tite construiu uma história, o Tite tornou o Corinthians ainda maior. E eu entendo o cara que sente. Esse cara se apegar, ele vai falar, porque falou que não vinha pra cá, porque disse que não... Ele precisa entender. Qual foi o momento do convite? 2, a demissão do Luxemburgo no desespero quando o Tite já conversava com o Flamengo. E aí tem muito do que o Tite sempre defende, tá conversando aqui, ele estava encaminhado, estava conversando. E 3, por que tanta gente diz não pro Corinthians? Por que tanta gente hoje não prefere mais o Corinthians e vai para outro lugar? Por que o jogador sai rapidamente do Corinthians por que por o Vitor qualquer coisa? Pereira, esquece papo de sogra, por que o Vitor Pereira acha o projeto do Flamengo mais interessante que o do Corinthians? Por que o jogador, por que o William pega e não é mais interessante como era? Por que o Tite não pensa duas vezes em continuar a conversa? Então, assim, esse é um debate frio, eu não quero ser do torcedor. O torcedor tá machucado, ele tem mais é que ficar machucado. Porque tem gente que foi forjado, enquanto corintiano, pelo que o Tite entregou para ele. O Tite é sagrado no Corinthians. Exato. E quando essa figura imaculada, tal como Jesus no Flamengo, vai para o rival, isso dói, tá tudo bem. Agora, eu não consigo achar que o ponto mais importante do debate sobre o que pode ser o Tite reformar... ele falou que não ia trabalhar... Ele falou que não ia trabalhar em 2023 só está em pauta porque é o Flamengo. Se ele assumisse... Vou te fazer uma pergunta, do que eu falei no início. É isso que eu Você tô não falando, acha cara. que era necessário que ele viesse agora? Ele vai falar. Ele vai falar. Ah, será? Ele vai Claro que falar ele vai isso, falar. chegar agora Claro para que ele vai começar a falar. trabalhar Vai entender o o projeto elenco? pro ano que vem. Achei isso. voltar das férias. Acho que essa vai Achei ser que a você conversa. estava falando, achei que fosse necessário ele se pronunciar. Mas tá falando dele chegar já agora no Flamengo? É do que chegar nas Eu férias e acho, entender o que tá mas acontecendo dentro do depois. argumento dele, eu imagino Não é isso um vai passeio, ser. ele precisa classificar o Flamengo para Libertadores, no mínimo. Se não vai brigar pelo título Ele brasileiro... precisa classificar e ele É. precisa começar um projeto, um trabalho para o ano que vem. Porque o que faltou esse ano, entre outras coisas, foi isso. A sopetão, férias para os jogadores, troca de treinador, o cara chegou, os caras voltaram de férias, não estava inteiro, mundial, não teve planejamento nenhum. É isso. O Tite vai começar um planejamento para o ano que vem. o barrigudinho Mês de outubro tricolor- já é um pouquinho tarde. Não, já tá tarde. Mas ainda Já dá. tá tarde, Mas sim. ainda dá. O querido barrigudinho tricolor Aliás, um fala aqui. abraço para ele. Eu mandei mensagem para ele. Falei, você não manda mais Barrigudinho música pro tricolor. programa? Aí ele tem fala algumas assim, aqui, a gente vai o colocar. Tite já pode ser político, ele já pode largar o futebol e se candidatar a algum cargo público. Teve aqui candidato a prefeito de São Paulo que assinou o termo aqui, olha, eu prometo que eu ganhando a prefeitura, a eleição, eu não troco, não saio para disputar... E saiu. E saiu. Aí depois, não, você prometeu, você Teve um jurou. que falou que se o Pita não fosse um bom prefeito, ele jamais... Então, você é político, você fala um negócio esse ano, a eleição é no outro ano, aí você muda tudo e, não. Mas é claro que faz parte Lembrei do de tantas jornalismo pessoas. procurar e pesquisar. Pô, peraí, o que você falou lá atrás, agora você tá seguindo outro caminho. Então, pelo menos, venha e assumir. Mas deixa eu entender uma coisa. Refletir que o Tite chegar neste momento... Tá faltando 2 meses para acabar o ano. Né? 2 meses, é isso? 2 meses e um pouquinho Tô para querendo acabar ouvir o o ano. Zé Elias. É, que eu vou passar para ele. Não, pode deixar, fica tranquilo. Falta 2 meses e pouquinho para delícia acabar o aqui. ano. Aí ele resolve assumir. Pensando num planejamento para o ano que vem. E a gente olhar e fala, pô, mas o cara precisa planejar o time, o que faltou foi planejamento esse ano, o cara chega, já pensa em... Precisa entender o ambiente lá. Entendeu? Para entender o ambiente, ver como o apito toca, como é que as coisas funcionam lá, etc. E já pensar na montagem do elenco para o ano que vem. Quem vai tirar, quem vai chegar, quem vai ficar, etc. Tá. É passar pano pro Tite? Entender essa lógica? É passar pano? É falar, não, os caras falaram que não ia mais realmente assumir nenhum clube, e dane-se, ele tinha que assumir só em janeiro. 1º de janeiro e ponto final. Boa tarde, William. Boa tarde. Finalmente, hein? Aliás, Boa espera um tarde, pouquinho. Bobô. Boa noite, tarde. Zé. Pronto. Bom, falando Fala aí, em relação... é passar pano ou não é? Em relação a Tite, né? É. Eu não vejo passar pano. Eu acho que ele é um profissional, ele está trabalhando. Ele, em momento algum, ele falou, não vou trabalhar no Corinthians, não vou trabalhar no Palmeiras, não vou trabalhar... ele deu uma entrevista em 2022, pré-Copa, aquela entrevista. Em um ano não pode mudar? Em um ano você, como profissional, você não pode falar assim, não, olha, eu em 2022 estava vivendo uma realidade, eu estou em 2023, quase um ano, acho que um ano já sem trabalhar, preciso trabalhar, sinto falta. Pronto, acabou. Mas se é Corinthians, se é Flamengo, se é São Paulo, ele é um profissional e ele pode trabalhar.
Eu não posso julgar a pessoa, o caráter, primeiro que eu não conheço o Tite no dia a dia. Seria leviano da minha parte isso, falar, para mim não posso, eu vou falar o que eu conheço. O que eu conheço é que ele é um cara de gente boa no dia a dia com as pessoas. Trata todo mundo igual, da mesma forma, é o que eu conheço e são as coisas que eu falei. Parabéns, Zé Elias. Você é o único comentarista corintiano que é sensato, cara. O resto, ó, pela madrugada, hein? As opções dentro de jogo, porque a meritocracia, isso, aquilo e tal, nós não temos o dia a dia. Eu sei como que funciona, eu sou contra muitas vezes isso. Você sabe, você me conhece. Sim. Eu sou um dos críticos ao Tite em relação a isso, porque ele fala uma coisa, muitas vezes faz outra e tal. Em relação à Copa do Mundo, falei na primeira e falei na segunda. Se ele não mudar com o Neymar, nós não vamos ganhar. Se ele não mudar o tratamento, nós não vamos ganhar, porque a seleção tem que ser seleção, não uma seleção que jogue para o Neymar. Aconteceu nas duas seleções, nas duas Copas do Mundo. Né? Eu acho que ele tinha peso suficiente para falar para o Neymar, Neymar, é o seguinte, está vendo isso aqui? Ó, são 10 jogadores que precisam jogar e você precisa jogar em função dos 10 jogadores, não os 10 jogadores jogarem em sua função. Somente na primeira, né? Na primeira e também na segunda, né, Bino? Eu acho. Nas duas. Na primeira ele estava muito grande. Eu acho que nas duas. E na segunda, Zé, taticamente, ele ainda... Ele mudou. E na primeira, quando o Felipe Coutinho tinha que voltar do meio para a esquerda, para tapar o Neymar, E o Gabriel Jesus? Ele sacrificava 2 jogadores por causa de um. Sim. Na segunda eu já acho que beleza, eu discordo de você, mas tudo bem. Mas já foi, beleza. Eu acho que agora é natural, todo profissional querer trabalhar, depois que você tira um ano. Para mim, eu não vejo problema nenhum. Nós mudamos de ideia, Claro. Você fala uma coisa aqui, 3, 4 dias depois, você pensa, peraí, falei um negócio. Porque a vida é assim, você aprende todos os dias. Exatamente. Não tem perfeição. Você não tem perfeição das coisas. Ninguém é perfeito. Você não pode esperar a perfeição das pessoas, porque não existe isso, né? Olha, eu falei aquilo lá, hoje eu preciso trabalhar, estou me sentindo, às vezes você se sente inútil, às vezes você está em casa e está sentindo, você vê os caras jogando, quantos treinadores do futebol brasileiro não olham para o time do Flamengo e falam assim, dirigir esse time deve ser, rapaz, essa torcida, esse time que joga, eu coloco, você acha que eu não, assim, pensando, o Tite não parou, já vou colocar o Bruno Henrique aqui, vou falar com o Gabigol, vou conversar com ele, vamos acertar, vou ver se o Pedro, como é que ele está à disposição. Você acha que não passa tudo isso na cabeça do profissional? Nós aqui, quando estamos assistindo não sei que você gosta de filme, o Birner de documentário, não sei, o Bubu de Carro Laranja, café. Né? Não sei. Também. Né? Também. Quantas vezes nós já não nos vimos dentro desse documentário? Sim. É natural isso. E acho que a decisão do Tite é natural. É uma coisa natural porque ele é um profissional de futebol. Se ele tivesse falado, olha, aposentei, não quero mais, seria diferente também. Porque ele falou, aposentou, estou voltando. É o Flamengo. Mas é o Corinthians, porque o Corinthians fez o Tite. Não, o Corinthians é uma parte importante na carreira do Tite. Como o Tite é uma pessoa importante na história do Corinthians. Só para te complementar, Zé. O Filipão se aposentou em dezembro e pegou o Galo depois. Voltou a trabalhar. É outro também que fica em casa, fica E não coçando. pegaram a bazuca para falar que ele é um mau caráter. Faz parte, isso faz parte. Eu acho que erros e acertos todos nós iremos cometer e seremos julgados, e ainda mais o Tite, que é uma pessoa pública, e nós aqui também somos. Porque se a gente fala uma besteira, já vem nas redes sociais, já chega um monte de coisa absurda. se não falar. E a gente fala besteira. Assim, A naturalidade. Eu acho que o Tite ele antecipou a chegada justamente pelo que o Birner falou. A função do Tite é a mesma função do Mano Menezes. Ele vai identificar os problemas no elenco. O Mano também falou, não falou que não ia trabalhar depois de sair do Inter? O Mano, É verdade. mesma coisa. Que não ia assumir. Nenhum Pô, time. bem lembrado, é Verdade. verdade. Ele falou que não ia assumir nenhum time aqui no Brasil esse ano e tal. Verdade. E- Tá vendo aí? Eu Nem sabia. voltei. O que ele vai fazer isso? Porque ele é um profissional. Se eu pegar em janeiro, eu tenho que fazer um trabalho. Janeiro, fevereiro, março, eu vou conseguir fazer o time em abril, maio. Tem que usar tá o começando. estadual para entender, Pra entender o que acontece. Não, o que eu faço agora? Eu identifico os problemas. O Flamengo tem problemas. Sim. Senão não teria trocado 5, 6 treinadores. Verdade. Ele vai ter que estabelecer, ontem eu falei e volto a falar, Marcos Braz, é o seguinte, do vestiário para dentro você não entra. Do vestiário para fora você está aí, beleza, Exato. você faz o seu trabalho. Ele vai ter que estabelecer isso. Pronto, acabou. Agora, com os jogadores, olha nos olhos, quero ver o que você faz, né, Dia? Olhos nos Maria olhos, Bethânia. quero ver o que você Entendeu? faz. Chega e fala, Gabigol, vem cá, olha, esse ano aqui não estou te vendo jogar. Esse ano aqui eu vejo você pesado, eu vejo você desmotivado, eu vejo você lento. Davi Luiz? Né? Davi Luiz, muito obrigado. Eu agradeço sua participação, mas eu prefiro... Eu tenho que seguir aqui com outro... Eu tenho outros planos.
outros jogadores com outras características. Rodrigo Caio, que aí é uma outra questão, mas coitado. Mas o Rodrigo já vai sair, né? Não vai renovar, então, tal. Tomara que ele acerte tomara que ele acerte com outro clube. É bem questão triste, física, porque é uma questão puramente física. Muito comprometido. Mas aí você tem Felipe Luiz. O Felipe, acho, se eu não me engano, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Eu li aí em algum momento que o Felipe estava esperando a definição da própria comissão, quem seria o novo treinador, para ver se poderia começar um trabalho de treinador para poder adquirir experiência. Então, ele já fez até, meio que curso lá. Ele já fez algumas licenças, Sim, ele ainda não chegou na licença na A e na Pro, que é para poder comandar, mas uma das ideias é assim, a transição com a comissão do Tite, que ele tem muita familiaridade, inclusive. E aí já pode fazer isso. Então, assim, o Tite ele tem que identificar. A cobrança que o Bubu fala não é só para o Tite, que tem que trabalhar e tem que jogar bonito esse time. Todos os treinadores que entrarão no Flamengo terão esse trabalho. Seja o Tite, seja o Pedro, Pedro fez a licença, vai entrar, vai ter que jogar bem, vai ter que fazer um futebol bonito. Por quê? Porque é o DNA do Flamengo, é o que a torcida espera. Vamos jogar no Palmeiras hoje. Quem vai entrar no Palmeiras vai ter que jogar muito próximo daquilo que o Abel fez, porque foram os últimos resultados que deram resultados, o último time que deu resultado e que foram resultados importantes. Como no Corinthians, quando o Tite saiu, todos os treinadores eram comparados ao Tite. Por quê? Porque ele fez um trabalho. Então é natural esse tipo de comparação. Que ele vai ter que trabalhar e vai ser exigido, lógico que vai. Ele só entrou porque é o Tite. Ele só entrou dessa maneira porque é o Tite. Então ele vai ter que ser exigido por isso e ele sabe dessa responsabilidade. O Tite atingiu um estágio, porque ele foi 6 anos treinador da seleção brasileira. Para você fazer isso, você tem que ter um estágio, né? Um status, você tem que ter uma capacidade, você tem que ter qualidade para isso. Ele fez, deu certo, deu errado, fez escolhas erradas, isso faz parte. Né? Mas no Flamengo, eu acho que o Tite vai ser diferente no Flamengo. Desculpa. Pode falar. Na seleção, você não tem o dia a dia. Na seleção, você tem um convívio. Sim. Às vezes E o Tite é um cara que sabia usar muito bem o dia a dia. Sim, às vezes você tem um mês, você tem um mês e meio para a Copa do Mundo, você tem uma semana e tal. O Tite vai entrar para isso. O Tite vai entrar para o dia a dia do Flamengo. Que é o grande problema do Flamengo. O grande problema do Flamengo. O problema do Flamengo é o dia a dia. O Flamengo perdeu o controle do dia a dia. É isso. E aí quem está dizendo não sou eu, não é o Birner, é o Gerson e Varela brigando. As 500 situações. É o Gerson e Varela brigando no treino, véspera de jogo importante. É o vice-presidente de futebol discutindo com o centroavante, artilheiro histórico, tacando coisa na parede, gente separando dentro de vestiário. É o preparador dando soco na cara de atacante. Então, assim, o controle foi perdido. E você não vai retomar o controle com as mesmas peças ali. Então você traz um cara que ele te dá um pacote até maior do que o campo em si. E acho que o Flamengo acredita muito nisso. Parece que tem uma crença. Hoje até de manhã, tentando entender como é que estava essa chegada do Tite, parece que é o grande fato novo. As pessoas lá estavam maravilhadas que o Tite chegou e deu bom dia para todo mundo, perguntou nome, falou com um por um. Porque o treinador anterior nunca falou com a gente de staff. Mas então, isso é assim, normal, parece... né, Não. Normal não. Não é normal. Tô falando, não. Do Sampaoli, a personalidade do Sampaoli. Se você for no Santos, é a mesma isso coisa. É só no Atlético, mesma coisa. Isso é só para refletir. A expectativa que você fica é o mínimo ali que vira muito. Para quem não tem nada, sabe? Metade vira dobro ali. Então, antes do Tite ir a campo, já tem uma expectativa de ele tem tamanho para tocar a reformulação, o ambiente vai ser melhor, ele vai gerir o vestiário, não dá a chave do departamento de futebol na mão dele porque ele sabe tocar. O Flamengo tem uma expectativa muito além do campo. E tem uma coisa que eu gosto muito no Tite. Eu concordo com o Bubu, que o Jorge Jesus fez ali é épico. Sim. E não só por ter vencido, mas a maneira como venceu. O espetáculo, que é uma coisa muito que o flamenguista adora. Todo torcedor gosta, mas o flamenguista tem muito isso. Gosta de bola, parava para ver aquele time. Agora, todo mundo gosta de futebol, parava para ver aquele time. Assim, era um time encantador. Sim. E o período de Jorge Jesus é talvez a coisa mais bonita. É claro que beleza, é uma questão de gosto, que a gente viu o futebol de clube aqui em um bom tempo. Mas se você pensa no Tite, campeão da Libertadores do mundo, pelo Corinthians, e o melhor time que ele montou, não foi nem esse time, foi o time de 2015. Eu acho de 15 também. Melhor time, que joga futebol ali... Bom espetacular defensivamente, muito bom ofensivamente, time que jogava com a bola, sem a bola e tudo mais. Nenhum jogador ficou maior que o clube. Nenhum personagem ficou maior que o clube. E o problema do Flamengo hoje, para mim, é que os personagens, eles não estão maiores que eles não são maiores que o clube. Mas o clube permitiu que os caras ficassem tão grandes que o clube perdeu o controle. E aí a gente fala muito aqui
e sobre os grandes jogadores, os personagens, como eles são importantes, né, as figuras, mas nada é mais importante ainda que o clube. E o jogo, ele é mais do que nunca, ele vem sendo cada vez mais há um bom tempo e vai ser cada vez mais um jogo coletivo, né, onde os personagens brilham dentro de uma engrenagem, de um sistema que funciona. O Tite, ele, mesmo tendo ficado muito grande no Corinthians, não foi algo que ele criou. Era o jogo que o Corinthians fazia e as pessoas o quanto falavam do Tite, mas ali, Renato Augusto enorme do Corinthians, nunca foi maior que o Corinthians. Com todo respeito, o Renato que se, por exemplo, tu pegar o Gabigol, é o maior jogador do Flamengo. Na atualidade, talvez o segundo maior jogador do clube. Se o Gabigol precisar sair, essa é uma coisa que as pessoas precisam entender aqui, é sempre um drama. Quando os brasileiros têm muita dificuldade com isso, se ele precisar sair, talvez ele fique. Eu não sei se ele vai ficar ou se ele vai sair, mas se ele precisar sair, que saia com a reverência, que saia enorme, que saia tratado como um dos maiores jogadores da história do clube. Depende de como sai. E aí, Vídeos! E aí cabe a diretoria, a instituição fazer isso. Mas ele pode sair. Eu vou dar um exemplo do Real Madrid. Sair, Real Madrid. mas depende de como sai. O Real Madrid teve que mudar ali os 3 jogadores do meio de campo, porque era preciso fazer uma reformulação porque envelheceram. Um foi para o Manchester United, então lá, o Modric e o Kroos. Não são titulares. Entra, o Real Madrid trouxe outros jogadores e vai fazendo essa transição gradativamente. O Flamengo não fez isso. Sim. O Flamengo não fez isso. E agora precisa fazer em alguns pontos de maneira mais abrupta. Isso tem uma dor. Mas é bom que o torcedor não esqueça. O Flamengo é mais importante que o Jorge Jesus, que o Gabigol, que o Bruno Henrique, que o Arrascaeta, estão os principais jogadores. Né? E eu acho que o Tite é um cara, com o jogo coletivo e com o ambiente melhor, que pode devolver isso para o Flamengo, porque os diretores não conseguiram fazer. Que maravilha! Cara, tá aí, ó. Gosto muito dos comentários do Birner. Ele manda muito bem, galera. Deixa eu só mudar aqui. Também gostei dos comentários do Zé Elias. Colocou o Rodrigo Bueno, o Bubu no bolso, né, cara? O Rodrigo Bueno, cara, ele é exagerado. Fala muita besteira, né? Cara, o que o Tite falou há 1 ano e 2 meses atrás, hoje, cara... Meu, se ele tivesse cometido um crime, tudo bem. Mas o cara falou que não treinaria nenhum time neste ano. Passou 1 ano e 2 meses. Será que o cara não pode mudar de ideia? Será que o cara não cansou de ficar em casa? É assim, só porque é para o Flamengo, só porque o cara veio treinar o Flamengo. Se ele tivesse ido para o Corinthians, ninguém tinha falado nada, cara. O que ele tinha falado lá atrás, ninguém iria se lembrar, ninguém falaria porra nenhuma. Agora, porque é para o Flamengo, muitos comentaristas ficam com essa palhaçada, essa idiotice de ficar massacrando o Tite, né? Só porque ele acertou com o Flamengo. Tá aí, galera! Gostei da parte final do vídeo, né, cara? Eu não tinha assistido, assisti junto com vocês. É muito vídeo, então a gente vai assistindo e gravando ao mesmo tempo, porque senão fica muito cansativo, né, para quem faz o vídeo, e não dá tempo, né, de fazer tantos vídeos durante um dia. A gente está colocando vídeos em 2 canais. Então quero até pedir aqui para você que não é inscrito lá no canal Future React, vá lá, inscreva-se. É o nosso canal 2 aí que a gente está pondo bastante vídeos também, tá bom, galera? Muito obrigado a todos vocês. Deixem o sininho ativado para não perder nada. Assim que tiver mais vídeos, mais informações novas, eu trago aqui para vocês, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui!